Levar o pet para casa depois da castração, a gente sabe que pode ser um momento de muita ansiedade. Às vezes as instruções na clínica são super rápidas e quando a gente vê tá em casa pensando, e agora, o que eu faço? Mas olha, respira fundo. A ideia aqui é justamente transformar essa incerteza em confiança, mostrando passo a passo. Para isso, preparamos um verdadeiro mapa. A gente vai passar pela tal névoa pós-cirúrgica, entender as diferenças importantíssimas entre machos e fêmeas, o efeito da anestesia e, claro, o principal, aprender a decifrar quais sintomas são normais e quando é que a gente precisa ligar o sinal de alerta. Então, vamos começar pelo comecinho, aquelas primeiras horas em casa. É o que a gente chama de névoa pós-cirúrgica, o que é normal esperar quando o cãozinho ainda está sob o efeito de toda a medicação da cirurgia. E essa sensação de estar um pouco perdido, de não saber como agir, é totalmente normal, viu? Muitas vezes a alta na clínica é naquela correria. Mas a boa notícia é que estamos aqui justamente para deixar tudo mais claro. Agora, um ponto que é fundamental. Nem toda castração é igual. E entender a diferença entre o procedimento nas fêmeas e nos machos é, sem dúvida, o primeiro passo para cuidar deles do jeito certo. E aqui está o pulo do gato que muda tudo. A castração da fêmea é uma cirurgia abdominal, ou seja, ela é interna, mais invasiva. É por isso que o repouso absoluto para elas não é negociável. Já nos machos, o procedimento é externo, o que na maioria das vezes torna a recuperação bem mais tranquila e rápida. Sabe muito daquele comportamento meio grogue, meio estranho que a gente vê no início? Pois é, a culpa não é nem tanto da cirurgia em si, mas da anestesia. É como se eles estivessem passando por uma grande ressaca. E aqui vai uma informação de bastidor que nem sempre é dita. O tipo de anestesia faz toda a diferença na recuperação. A inalatória, por exemplo, apesar de mais cara, permite um despertar mais suave, mais rápido. Já a injetável, que é muito comum em mutirões e campanhas, exige que o fígado e os rins do animal trabalhem bastante para eliminar a química, o que pode deixar a recuperação um pouco mais lenta. Bom, chegamos na parte que com certeza tira o sono de muita gente. Vamos encarar esses medos de frente e aprender a separar o que é uma parte normal da recuperação daquilo que é um sinal de que algo não vai bem. Essa é, sem dúvida, uma das maiores preocupações. E a resposta curta é: sim, com moderação, podem ser normais. Mas vamos entender o porquê disso. Pode dar um aperto no coração ver o pet assim, mas é muito importante saber que um pouco de prostração, falta de apetite e até uma diarreia leve ou um vômito uma vez ou outra são, na maioria das vezes, reações que o corpo já espera enquanto se recupera da anestesia e do jejum. A diarreia, por exemplo, acontece porque o sistema digestivo parou e está recomeçando, sabe? O jejum meio que zera o intestino. Então, quando a comida volta a entrar, as primeiras fezes podem ter essa aparência estranha, mais pastosa. É parte do processo de tudo voltar ao normal. Da mesma forma, o vômito costuma ser uma reação. O estômago ainda está super sensível por causa da anestesia e muitos remédios, como os anti-inflamatórios, podem ser um pouco agressivos se forem dados com o estômago vazio. Ok, já entendemos os porquês dos sintomas. Agora, vamos para a parte prática. O que a gente pode fazer em casa para garantir que essa recuperação seja mais tranquila e segura possível? Então anota aí esse plano de ação. Passo 1. Repouso. É sério, especialmente para fêmeas, não tem conversa. Passo 2. Comida leve. Ofereça refeições mais leves, bastante água, ajuda muito o sistema digestivo. Passo 3. Medicação. Sempre. Sempre dê os remédios junto com a comida para proteger o estômago. Passo 4. Incisão sempre limpa e seca. E o passo 5, que é crucial, o colar elisabetano. Ele é o melhor amigo da recuperação, porque impede o animal de lamber a ferida, o que evita infecções bem sérias. E aqui vai uma dica de ouro, muito prática. Se o vômito acontecer, calma. Não precisa entrar em pânico. Faça uma pausa. Suspenda a comida e a água por umas 3 horinhas para dar um tempo para o estômago se acalmar. Depois, volte a oferecer água e comida em porções bem pequenas, só para ver como o corpo reage. Agora, vamos olhar o quadro geral. Como é que essa recuperação avança com o passar dos dias e, o mais importante, quando é que um sintoma deixa de ser normal e vira preciso ligar para o veterinário agora? A recuperação é um processo, não acontece de uma hora para outra. Nos primeiros 2 dias, espere o pico da ressaca, com o animal mais quietinho, mais sonolento. Lá pelo 3º ao 5º dia, os sintomas já devem ir diminuindo e a energia começa a voltar. E, finalmente, entre 10 e 15 dias, vem a retirada dos pontos e a vida, aos poucos, volta ao normal. Paciência é a palavra-chave. E agora, os sinais de alerta que exigem uma ligação imediata para o veterinário.
Se notar vômitos que não param, que acontecem várias vezes, sangue em grande quantidade nas fezes, algum sangramento ou secreção estranha na incisão, ou se o pet se recusar totalmente a comer e beber por mais de 48 horas, não espere. Procure ajuda profissional. No final das contas, é sobre isso. A preparação, o conhecimento transforma o estresse em conexão. Quando a gente entende o processo, não só nossa própria ansiedade diminui, como a gente consegue oferecer o melhor cuidado possível, fortalecendo ainda mais o nosso vínculo com o pet no momento em que ele mais precisa da gente.